A história começa com um homem buscando o auge das artes marciais, mas ele percebeu que uma vida não seria suficiente para atingir esse objetivo. Então, para mudar isso, ele se agarrou à lenda de uma fruta dourada protegida por um dragão. Dizia-se que essa fruta mística continha o poder da imortalidade. Ao encontrar o local, o lutador ficou surpreso porque a lenda era verdadeira, e na árvore estava o lendário fruto da imortalidade, brilhando intensamente. Após uma difícil batalha, o homem finalmente consegue derrotar o dragão divino. Mesmo gravemente ferido, ele se arrasta até a árvore para receber sua recompensa. Com o item em mãos, ele acredita que poderá continuar sua jornada nas artes marciais. Sem pensar duas vezes, o guerreiro dá uma grande mordida na fruta dourada. Este homem era Gilfas Eldragon, conhecido como o mais forte de todos. Algumas décadas depois, o cenário muda para um lindo castelo. Lá vemos que Gilfas envelheceu e agora está em sua cama, cercado por sua família. Seu filho mais velho, Gilliam, parece incapaz de aceitar a partida do pai. O patriarca pede para que seu herdeiro não pareça triste, pois sua hora chegou. O neto do mais velho diz que a mansão ficará solitária sem sua mãe e seu pai por perto. Gilfas então reflete que no final as lendas não eram nada confiáveis, mas ele se sente sortudo por ter sido abençoado com uma esposa e filhos. O homem diz que já viveu mais do que o suficiente e parece estar em paz com seu destino. Olhando para todos, ele afirma com confiança que não se arrepende. No entanto, ele acha isso ridículo porque ele se arrepende. Ele se arrepende profundamente e segura firmemente a mão do seu herdeiro. Lágrimas escorrem pelo seu rosto porque ele gostaria de ter mais tempo. Desesperado, o ancião estende o braço pois ainda não alcançou seu objetivo. Seu maior desejo era atingir o ápice das artes marciais. Assim, Gilfas Eldragon acabou com sua vida, ou pelo menos foi o que pareceu. Ele acorda e se pergunta se estava dormindo, percebendo que seu corpo está leve. Olhando para si mesmo, o homem se pergunta sobre suas mãos. Bebê, o espanto o domina quando ele percebe que aquelas mãos são realmente suas. Então a ficha cai e ele entende que, de alguma forma, se tornou um bebê. Ele tenta se acalmar e acha estranho que alguém como ele tenha sido pego nessa situação. Isso certamente não é normal, e ele se pergunta quem poderia ter feito isso. Concentrando-se, ele tenta encontrar uma resposta para esse mistério. Naquele momento, uma lembrança sobre o dragão e a árvore passa por sua mente, e ele se lembra do fruto dourado que comeu muitas décadas atrás. Ele entende tudo. O efeito não foi a imortalidade, mas a reencarnação. Com um sorriso no rosto, ele percebe o quão sortudo foi com essa segunda chance. Olhando ao redor, ele percebe que o quarto está cheio de outros bebês dormindo. Enquanto está no anexo, ele sabe que renasceu na família Eldragon novamente. Logo depois, algumas empregadas entram no quarto carregando mamadeiras. Ele percebe que as criadas estão lá para alimentar os bebês, afinal. Mas um deles dá uma ordem estranha, e de repente um Goblin aparece gritando. O ex-guerreiro fica confuso ao ver duas mulheres segurando a criatura com força. Ele elimina o monstro e coleta seu fluido vital em uma das mamadeiras. O líquido vermelho espirra por todo lado, manchando o berço e o rosto do bebê. Nosso protagonista fica chocado, sem entender o que aconteceu. Um dos servos diz que diluir o líquido seria seguro e manda ele alimentar as crianças. Nesse momento, um criado pega o menino e leva a garrafa à sua boca. Ele percebe que não é leite e fica chocado com o imenso poder do líquido. Enquanto outra criança está sendo alimentada, ele pensa que dá-la aos bebês é muito perigoso. Instintivamente, o corpo do bebê começa a beber o líquido vermelho, incapaz de resistir. Ele se amaldiçoa por esquecer que é um bebê e identifica o líquido como sangue de dragão. Então ele entende que a diluição foi para esse propósito enquanto as outras crianças bebem. Gilfas acha que isso é muito ruim e que ele precisa desabafar tudo imediatamente, mas ele já engoliu um pouco e acha que uma pequena quantidade não vai matá-lo. Vendo os outros bebês cuspindo, ele pensa em fazer o mesmo, mas hesita por um momento. Mudando de ideia, o garoto percebe que esta é na verdade uma grande oportunidade. Ele acredita que, ao absorver esse poder, poderá superar sua vida passada. Decidido, o bebê começa a beber todo o conteúdo da mamadeira com gosto. Sem saber o porquê, ele decide aproveitar a situação e absorver energia. Com o rosto sujo de sangue, ele acha que não devem subestimá-lo. Com um sorriso determinado, ele afirma que eles não devem subestimar Gilfas Eldragon. Seus olhos brilham com um poder intenso enquanto ele se concentra completamente. A empregada fica chocada ao ver uma reação tão incomum de um bebê, então ele decide absorver todo o poder para finalmente atingir seu objetivo. Naquele momento, a energia do sangue se manifesta na forma de um dragão. Dentro de sua mente, uma batalha feroz entre dois dragões acontece. Ele fica surpreso que o poder esteja sendo absorvido tão facilmente, mas o menino percebe que isso é perfeito para seus planos de se tornar mais forte. De alguma forma ele conseguiu e agora está deitado em seu berço se recuperando. Olhando ao redor, ele percebe que os outros bebês também conseguiram sobreviver. No entanto, como esperado do corpo de um bebê, ele começa a sentir muito sono. 7 anos depois, alguém conta até 999 durante o treinamento. Vemos que é o nosso protagonista treinando duro enquanto equilibra uma pedra.
Com um chute poderoso, ele arremessa a pedra para longe sem dificuldade. Então ele pula e destrói a rocha no ar com apenas um soco. Satisfeito, ele agradece ao sangue do dragão por seu físico espetacular. É explicado que todos os seres vivos possuem uma fonte de poder, e o sangue de dragão que Zeke e os outros beberam tinha um poder imenso, porque como resultado, os bebês que o consumiram ganharam corpos muito mais fortes. Zeke foi o único a absorver todo o poder do dragão, o que causou mudanças que o surpreenderam. Mas apesar de toda essa energia, o garoto ainda está apenas no nível de uma estrela. Ele fica frustrado porque acredita que já deveria ter alcançado pelo menos 4 estrelas. É explicado que as estrelas são poder comprimido. Quanto mais você tem, mais forte você se torna. Em sua vida passada, o menino era conhecido como Gilfas, o mais forte de todos. E como Gilfas, ele foi o único ser a atingir o nível de 10 estrelas. 7 anos se passaram desde que ele renasceu como filho bastardo do líder da família. Sua mãe faleceu e o jovem guerreiro nunca chegou a ver o rosto de seu pai. Ele também descobre que reencarnou 1000 anos no futuro, o que é uma grande surpresa. O menino percebe que o mundo se tornou um lugar de sobrevivência do mais apto. E o maior exemplo disso era o ritual que fazia os bebês beberem sangue de dragão. Somente as crianças que sobrevivem a este teste podem se tornar guerreiras. É o Dragon, mas o menino percebe que sua situação é muito diferente do que deveria ser. Quando ele pergunta por que está isolado, a empregada diz que não pode responder. Zeke reclama que qualquer um que passe no teste deve receber treinamento de combate. Ele diz que não se importa tanto porque consegue treinar seu condicionamento físico sozinho, mas o menino gostaria de informações sobre as outras crianças ou sobre a família principal. Ele insiste que esses são assuntos de família, mas a empregada se recusa a falar novamente. Irritado, o jovem pergunta se é só isso que ela consegue dizer. A menina responde que só tem ordens de cuidar das necessidades diárias dele. O jovem percebe que a empregada é uma praticante 3 estrelas e seria suficiente treiná-lo. Vendo que a mulher não segue, ele se pergunta se ela finalmente vai ignorá-lo. Com isso, o menino entra na floresta para continuar seu treinamento sozinho. Lá ele puxa uma planta venenosa do chão com grande força para um teste. Então o jovem guerreiro dá uma mordida na folha sem hesitar. Ele faz caretas e reclama do gosto, mas isso faz parte do seu treinamento de resistência. Enquanto pratica paciência, ele fica irritado com o olhar que o segue constantemente. O menino realmente gostaria que essa pessoa parasse de observá-lo o tempo todo. Parado em uma clareira, ele não esperava que eles aparecessem sobre algo tão pequeno. Irritado, ele pede para quem estiver ali sair e falar diretamente com ele. Escondido nos arbustos, ele sente uma presença estranha e fica alerta. De repente, um enorme javali furioso aparece na frente do garoto. Ele percebe uma névoa negra envolvendo o animal, algo que não existia há 1000 anos. Cercada por uma aura escura, a fera corre para atacar o jovem Zeke. O animal avança, pronto para perfurar o menino com suas presas, mas com um sorriso confiante, o menino se prepara para enfrentar o monstro. Sem qualquer dificuldade, ele desvia do ataque rápido do javali. Com um único golpe de mão, o menino atinge o animal com uma energia dourada. Ele fica surpreso que um leve toque em um ser do mesmo nível tenha gerado tanto poder. Carregando a fera nas costas, ele conclui que está cansado de ser ignorado. Escondida na floresta, uma figura misteriosa pensa em fazer uma viagem, talvez até o mar. O homem encapuzado fica impressionado por Zeke ter manifestado uma estrela e derrotado um javali com um único golpe. Ele também sabe que o garoto não é normal por sentir sua presença. Essa pessoa está ciente do passado do menino, sabe que sua mãe se foi e que seu pai não tem interesse nele. O observador reflete que, apesar de ser ilegítimo, Zeke ainda faz parte da linhagem do chefe e não pode escapar da família. Achando a situação interessante para o futuro, o homem desaparece, sumindo de vista. Enquanto isso, a cena muda para a casa de madeira isolada onde o jovem guerreiro mora. De volta ao interior, Zeke sente a presença de lutadores habilidosos por perto e se pergunta o que eles querem. Ele escuta atentamente perto da porta, enquanto os homens do lado de fora comentam sobre a tranquilidade da área. Percebendo que eles não são hostes, ele abre a porta e pergunta o que eles têm a dizer ali. 2 homens uniformizados, um velho e um jovem, estão diante dele surpresos com sua franqueza. O garoto reconhece imediatamente o emblema da família Eldragon em seus uniformes e questiona sua chegada. O oficial mais velho anuncia que eles vieram escoltar o mestre Zeke para um exame. Zeke fica completamente atordoado quando ouve que precisa fazer um exame. Ele grita em puro choque e descrença com a notícia repentina. O jovem grita de frustração, percebendo que não lhe foi ensinado nada. Algum tempo depois, vestindo um novo uniforme, Zeke reflete que nunca imaginou retornar à propriedade principal. Após 7 anos de isolamento, ele caminha em direção ao enorme castelo Eldragon com outras crianças. Ele foi trazido de volta por mensageiros da casa principal, mas foi informado de que não viveria lá. É revelado que seu destino é um lugar especial chamado Ninho do Dragão. Zeke descobre que todas as crianças da família treinam até os 7 anos para uma prova, achando isso irônico já que ele não teve educação. Ele percebe que o exame é obrigatório e é por isso que ele foi trazido da fronteira.
O jovem se agacha frustrado e irritado porque isso aconteceu justamente quando ele planejava ir embora. Teria sido uma fuga simples, mas enquanto ele fica de mau humor, outro garoto se aproxima dele por trás. Um jovem de cabelos azuis da Vila Scale se apresenta como Rangis e pergunta se ele está bem. Zeke é pego de surpresa e pergunta quem ele é, então o garoto repete seu nome, explicando que parecia preocupado. O jovem guerreiro observa silenciosamente o recém-chegado, tentando ler suas intenções. Ele sente que esse garoto de aparência tímida é surpreendentemente perceptivo e tem uma energia única. Saindo de seus pensamentos, Zeke se levanta e pede desculpas por seu comportamento estranho. Ele confirma que o nome do outro garoto é Rangis antes de se apresentar como Zeke. Zeke explica que estava apenas confuso sobre o exame, deixando Rangis nervoso, já que o conteúdo do teste raramente muda. Quando ele pede detalhes, Rangis entra em pânico, chocado que alguém chegue sem nenhuma informação. O garoto de cabelo azul se preocupa com o quão imprudente isso é, mas uma voz alta de repente os interrompe. Os dois se viram e Rangis parece visivelmente assustado pela pessoa que o chama pelo nome. Um garoto convencido chamado Hatton, também de sua aldeia, diz a Rangis para ir para casa antes que ele se machuque. Rangis gagueja nervosamente que está lá pro exame do ninho do dragão, mas Hatton apenas zomba. O valentão e seus amigos riem, dizendo que não há como ele entrar, mencionando que seu pai é um pseudodragão. Hatton continua com suas provocações enquanto Zeke observa Rangis silenciosamente cerrando o punho de raiva. A cena explica que a família Eldragon tem uma hierarquia rígida governada por um monarca absoluto. Na parte inferior desse sistema de classificação estão os dragões filhotes novatos. Logo acima deles, na estrita ordem social, estão os soldados crianças dragão comuns. Subindo na hierarquia estão os dragões adultos de nível capitão, mostrando seu poder. No topo da cadeia estão os dragões anciões de nível executivo, autoridade máxima. Entretanto, bem no fundo desse sistema estão os pseudodragões. Este título é dado àqueles que não conseguem se formar, marcando-os como fracassados maturos, mas o garoto de cabelo azul cerra os punhos, determinado a provar que não é falso. Zeke então pergunta ao valentão por que ele tem tanta certeza de que Rangis irá falhar sem nem tentar. Com uma postura confiante, o jovem guerreiro avança para encarar o grupo diretamente. Hatton pergunta quem ele é, mas Zeke só quer saber porque isso é impossível para Rangis. O valentão declara em alto e bom som que é porque o garoto de cabelo azul é obviamente fraco. Rangis fica visivelmente magoado com o insulto, com os olhos arregalados de choque. Zeke responde calmamente que seu novo companheiro é provavelmente muito mais forte que o grupo deles. Furioso, Hatton pergunta se ele está dizendo que eles são mais fracos que um fracote. O valentão dá um passo agressivo à frente, pronto para intensificar o conflito. Naquele momento, uma voz alta de repente grita pela atenção de todos. Um examinador anuncia que o exame de admissão ao ninho do dragão começará agora. Quando Hatton e seus amigos vão embora, ele os encara de volta, jurando se lembrar do rosto de Zeke. O jovem guerreiro acha a raiva do valentão divertida, mas Rangis o lembra que eles têm a mesma idade. Zeke ainda não entende porque alguém ficaria tão bravo com sua simples observação. Ele pergunta ao seu companheiro se as pessoas realmente ficam chateadas com coisas assim. Depois ele acrescenta que, como o exame é obrigatório, discutir sobre ele é perda de tempo. Rangis fica surpreso ao ver que Zeke não sabe de nada, enquanto o guerreiro fica chocado ao saber que pode desistir do exame. O garoto de cabelo azul sugere que ele também se retire para não se machucar, mas Zeke afirma com segurança que alguém com seu nível de habilidade não conseguiria recuar mesmo se tentasse. Ele então pede para seu novo companheiro se apressar para não perder o início do teste. O examinador explica que o teste é simples, eles devem arranhar uma pedra para passar. Armas não autorizadas não são permitidas, mas mãos desprotegidas são permitidas. O homem levanta 3 dedos, esclarecendo que cada candidato tem apenas 3 tentativas para ser aprovado. Zeke acha o teste surpreendentemente fácil, fazendo Rangis e as outras crianças olharem para ele com descrença. Ele esperava um teste aterrorizante após o julgamento do sangue de dragão, mas isso parece anticlimático. Ele olha para sua etiqueta número 1, pronto para o que vier a seguir. O examinador grita para que o teste comece, e o primeiro candidato dá um passo à frente. Nervoso, com um grito alto, o garoto balança a espada fornecida na rocha com toda sua força. No entanto, a lâmina se estilhaça com o impacto e uma poderosa onda de choque o atinge diretamente. O barulho alto faz com que os outros alunos, incluindo Rangis, tampem os ouvidos de dor. O primeiro candidato é jogado no chão, derrotado, enquanto o examinador marca sua primeira tentativa fracassada. O oficial afirma friamente que a tentativa é considerada um abandono e ordena que alguém limpe o local. Ele então pede que o próximo candidato se apresente sem demora. Zeke olha para Rangis, que ainda está abalado, e percebe que o teste não é o que parece.
Ele olha para a rocha, imaginando de que tipo de material estranho ela é feita. Rangis explica que é uma pedra de regeneração que reflete ataques de força bruta com centenas de vezes mais poder. O jovem guerreiro acha isso ridículo, mas Rangis acrescenta que a circulação do poder da fonte pelo corpo permitirá que ele seja arranhado. Zeke conclui que lidar com o poder da fonte é mais importante do que a qualidade das artes marciais. Ele considera cuidadosamente essas novas informações, entendendo a natureza do teste. Olhando para os outros candidatos, ele acredita que muitos passarão, incluindo os valentões de antes. O teste continua e o candidato número 51 é reprovado com um alto grito de desespero. Logo depois, o número 202 também falha, sendo jogado para trás pelo poder da pedra. O fluxo de reprovações parece interminável, com centenas de candidatos incapazes de passar no teste. Por fim, o examinador pede o número 315. E Randis percebe que é a sua vez, parecendo muito nervoso. Zeke diz ao seu companheiro preocupado para não se preocupar e confiantemente dá um passo à frente para tomar seu lugar. Randis observa com o rosto cheio de ansiedade, incapaz de se livrar da preocupação com seu novo amigo. O jovem guerreiro caminha calmamente para a arena enquanto o examinador se prepara para registrar sua tentativa. Uma aura dourada aparece atrás dele enquanto ele pensa na coleção de armas fornecida. O examinador pergunta se ele planeja usar uma arma, mas Zeke responde que seu punho é suficiente. Os outros alunos ficam chocados, sussurrando que ele não consegue fazer um arranhão com as mãos nuas. Rangis entra em pânico, pensando que o braço inteiro do amigo será arrancado pelo impacto. Ele agarra suas roupas com arrependimento, desejando ter se esforçado mais para impedi-lo de ser tão imprudente. Sem se impressionar, a examinador simplesmente diz ao garoto para começar a tentativa. Zeke toca a rocha e a reconhece como um mineral que ele nunca tinha visto antes. Ele cerra o punho, cercado por uma aura de fogo, decidindo que não importa o que seja a pedra. Vendo o imenso poder se acumulando, Rangis grita, sentindo que precisa detê-lo, afinal. Com um sorriso determinado e olhos brilhantes, Zeke libera seu poder, ignorando o grito desesperado do amigo. Ele libera todo o seu poder, preparando-se para usar a primeira forma de suas artes de combate de destruição de dragões. Com um poderoso Burst Strike, seu punho atinge a rocha, quebrando-a instantaneamente. Uma enorme explosão de energia dourada irrompe do ponto de contato, lançando poeira e detritos para longe. Rangis fica completamente pasmo, com os olhos arregalados de descrença diante da incrível demonstração de poder. O examinador principal observa a cena se desenrolar, sua expressão permanecendo estoica e legível. Com um sorriso confiante, o jovem guerreiro parece satisfeito com sua performance impressionante. Ele admite que a técnica era um pouco avançada para ele, olhando para sua mão machucada com um sorriso. Todos os outros candidatos nas arquibancadas ficaram completamente sem palavras, olhando em silêncio e atordoados. Até o valentão de antes fica chocado, murmurando que o garoto realmente quebrou a pedra. Uma garota loira na multidão sorri, achando o poder do jovem guerreiro muito interessante. Rangis ainda está em estado de choque, sua mente lutando para processar o que ele acabou de testemunhar. Enquanto isso, Zeke está orgulhoso na arena, satisfeito com sua tentativa bem-sucedida. O examinador fica atordoado, percebendo que somente um lutador de nível 4 estrelas seria capaz de destruir a pedra. Ele se pergunta se o garoto realmente é da linhagem do chefe, e se lembra de já ter visto essa técnica em algum lugar antes. O jovem guerreiro se aproxima do oficial com a mão machucada e pergunta sobre os resultados do teste. Após um momento de reflexão, o examinador anuncia em voz alta que o número 315 passou. Outro examinador então se aproxima dele e lhe entrega um pequeno frasco de poção de cura. O homem então diz para ele se apressar e limpar a área com um sorriso presunçoso no rosto. Irritado com a atitude do examinador, Zeke se pergunta se todos nesta época são tão irritadiços. Rangis corre até ele, parabenizando-o animadamente por quebrar a pedra, mas Zeke apenas diz que foi fácil. Zeke pergunta ao seu companheiro o que a garrafa contém, e Rangis explica que é uma poção de cura. O garoto de cabelo azul acrescenta que é apenas o tipo padrão, pronto para abrir sua própria garrafa. O jovem guerreiro inspeciona o líquido, confirmando que não é veneno e suspeita que seja um raro remédio espiritual. Ele reconhece o ingrediente principal como madeira de clareza perfurante de nuvens, um material extremamente raro. Este medicamento é feito de ervas encontradas apenas em reinos secretos e núcleos de poderosas feras divinas. Ele ainda contém parte de bestas fantasmas que são quase impossíveis de encontrar. Depois de beber a poção, ele sabe que ela cura ferimentos instantaneamente e aumenta o poder da fonte, tornando-a incrivelmente rara. Uma aura verde envolve seu braço enquanto seus ferimentos graves se curam completamente em um instante. Ele exclama que era realmente um remédio espiritual, mas Rangis esclarece que as poções Eldragon são superiores às normais. O guerreiro pergunta se é tão surpreendente
surpreendente assim, e seu amigo confirma que sim, impressionado com a cura instantânea. Ranges nota a falta de um aumento de poder, mas ainda acha que o feito do amigo foi mais surpreendente do que a poção. O jovem segura a garrafa, refletindo sobre a sabedoria que a humanidade acumulou ao longo de 1000 anos. Seu companheiro elogia sua força, e Zeke casualmente afirma que pretende ser o mais forte enquanto o valentão observa de longe. O teste continua e mais candidatos conseguem passar, recebendo suas próprias poções de cura para seus ferimentos. Zeke observa que o sucesso deles era esperado, então o examinador chama o próximo candidato, o de número 414. Percebendo que é sua vez, Ranges fica muito nervoso, então Zeke pergunta por que ele está tão preocupado. O jovem guerreiro diz ao amigo para se recompor, mas isso só deixa o garoto de cabelo azul mais ansioso. Confuso com a explosão, Zeke apenas observa seu companheiro caminhando em direção à arena. Ranges está diante da pedra com uma espada na mão, reunindo energia para começar sua tentativa. Com um grito alto, ele balança sua espada, que brilha com uma aura azul ao atingir a pedra da regeneração. Sua primeira tentativa falha, e o examinador anuncia que ele tem mais 2 tentativas. Ranges se levanta determinado a vencer. Ele concentra sua energia mais uma vez e atinge a rocha com um poderoso golpe de espada, mas o ataque falha e ele é jogado no chão pela segunda vez. Os valentões nas arquibancadas riem, dizendo que o filho de um pesudo dragão ainda é apenas um peso dragão. O valentão líder se vira para Zeke, pedindo presunçosamente que ele repita o que havia dito antes. Ele lembra ao jovem guerreiro que ele alegou que o garoto no chão era mais forte que eles. Enquanto as provocações continuam, o examinador pergunta a Ranges se ele quer usar sua tentativa final. O garoto de cabelo azul permanece no chão, completamente abatido e gaguejando em derrota. Naquele momento, Zeke desce até a arena para falar com seu companheiro. Ele pergunta ao amigo por que ele escolheu usar uma espada em vez de uma lança. Ranges fica confuso, então Zeke explica que escolheu uma arma inadequada sem um plano adequado. O jovem guerreiro lhe diz que com suas habilidades atuais, ele não conseguirá ter sucesso com uma espada. Os valentões riem, gritando que o pai de Ranges lhe ensinou esgrima, não como usar uma lança. Seus amigos entram na conversa, concordando que apenas trocar de arma não o ajudará a passar no teste. Zeke os ignora e pergunta ao examinador se trocar de arma é contra as regras. O oficial diz que não. Ele sorri e conta as boas novas a Ranges, encorajando-o a tentar novamente. Então ele pergunta ao amigo se ele vai simplesmente aceitar o fracasso e deixar as coisas como estão. Lembranças do passado passam pela mente do garoto de cabelo azul, reacendendo sua determinação. Ele se levanta lentamente, sua determinação retornando aos seus olhos. De pé, Ranges anuncia que tentará usar a lança em sua tentativa final. Ele se lembra de seu pai que não conseguiu entrar no ninho do dragão e foi ridicularizado como um pseudo-dragão. Apesar da vergonha, seu pai nunca ficou amargurado e o criou com amor e carinho. De pé na arena com a lança, está determinado a provar que os esforços de seu pai não foram em vão. Ele sabe que tentar novamente com a espada só levará ao fracasso, então ele decide confiar em seu novo amigo. Mas enquanto segura a arma desconhecida, ele se pergunta como poderia usar uma lança. Zeke aponta para a rocha e diz para ele avançar sem pensar em mais nada. Ranges repete a instrução simples, ainda sem ter certeza se um golpe direto será suficiente para obter sucesso. Ele se lembra das palavras anteriores do amigo, lembrando de que ele não pode saber o resultado sem tentar. Mesmo tendo acabado de se conhecer, ele decide confiar nele e dar tudo de si. Como Zeke acreditava nele, ele decide acreditar em si mesmo também e assume uma posição firme. Enquanto segura a lança, ele fica surpreso ao sentir uma onda de poder de origem que nunca havia sentido com uma espada. Com um grito poderoso, ele lança a lança para a frente, mas ela ricocheteia na superfície da rocha. Os valentões riem, zombando dele, dizendo que apenas trocar de armas não fará diferença. Mas Ranges percebe que a lança parece uma extensão natural de seu próprio corpo. Com uma confiança renovada, ele investe novamente e dessa vez a lança atravessa a rocha. Os valentões ficam em choque total, boquiabertos e incrédulos diante da visão impossível. Os examinadores ficaram igualmente impressionados, observando que ele não apenas arranhou a pedra, ele a perfurou. Zeke bate palmas e o parabeniza, mas o garoto de cabelo azul ainda está atordoado, imaginando o que acabou de fazer. O examinador anuncia que o número 414 passou, e Ranges não consegue acreditar. Zeke coloca o braço em volta dos ombros do amigo, dizendo que sabia que conseguiria o que queria desde o começo. Muito feliz, Ranges abraça o amigo, ainda sem acreditar que ele realmente passou no exame. Os valentões se recusam a aceitar o que aconteceu, alegando que deve ter sido uma mera coincidência. Antes que eles pudessem argumentar mais, o examinador anuncia que o exame foi concluído. O homem então declara que a cerimônia de entrada começará imediatamente, reunindo os candidatos aprovados. Zeke pergunta se isso foi tudo para o teste, e Ranges confirma, imaginando que pode haver mais testes depois.
O jovem guerreiro se pergunta o que farão em seguida, mas seu amigo explica que não se trata de fazer nada. Ele diz que a liderança da família Dragon agora fará seu discurso de felicitações. Um grupo de altos funcionários sai, liderados por um homem com longos cabelos brancos e olhos vermelhos brilhantes. Zeke pergunta quem é o homem de aparência sombria, e Randis fica chocado ao ouvi-lo chamar o chefe da família assim. O guerreiro acha estranho que a cabeça pareça tão fria, então seu amigo cobre sua boca, dizendo para ele ficar quieto. Rangis implora para que ele fique em silêncio, mas Zeke apenas ignora sua preocupação com o aceno. O jovem observa os líderes, avaliando a força atual da família Eldragon. Ele sente vários níveis de 7 estrelas e um bom número de níveis de 6 estrelas, uma força formidável. Ele então se concentra no atual chefe da família, um homem chamado Balz Eldragon. Para sua surpresa, ele descobre que Balz está no nível 8 estrelas, uma classificação quase inédita há 1000 anos. O jovem guerreiro diz calmamente ao amigo que não gosta do atual chefe, que ele agora sabe ser seu pai. Um oficial chama atenção, anunciando que o mestre Balz agora se dirigirá aos novos alunos. Uma aura sombria e ameaçadora envolve o chefe da família. Enquanto ele se adianta para começar seu discurso, com uma expressão sombria, ele diz às crianças para se esforçarem para se tornarem a carne e o sangue de Eldragon. Zeke ouve o discurso com uma expressão de completo tédio no rosto. A imensa pressão do chefe da família dificulta a respiração das outras crianças. Zeke percebe que Randis está com dificuldades e pergunta se ele está bem, com a preocupação aumentando. Ele percebe que todas as crianças estão sendo dominadas pela aura poderosa do homem. O jovem guerreiro sente um ódio tremendo pelo chefe da família, reforçando sua antipatia por ele. Após seu discurso curto e sombrio, Bowser se vira e vai embora sem dizer mais nada. De repente, o outro homem bate palmas, com uma expressão muito mais alegre e alta. Ele exclama o quão gratas as palavras foram, sua voz ecoando pela arena silenciosa. Este novo orador diz que Bowser tem grandes expectativas para eles e deixará os cumprimentos rígidos para os outros. Com uma risada calorosa, ele incentiva os jovens a se esforçarem para alcançar grandeza em seus treinamentos. A mudança repentina na atmosfera é um alívio, mas Zeke ainda acha o comportamento do homem estranho. Até o valentão parece confuso com a estranha reviravolta dos acontecimentos, sem saber o que fazer. Um examinador então anuncia que as designações dos dormitórios serão distribuídas. Zeke fica surpreso ao saber que nem todos os alunos irão para o mesmo lugar. Rangis explica que há 4 ninhos de dragões separados, salões leste, oeste, sul e norte. O oficial grita o número de Zeke e ele se levanta pronto para ouvir sua tarefa. Ele é designado para o salão leste do ninho do dragão, uma mansão grande e impressionante. Ele caminha pelos corredores, observando o quanto as coisas mudaram nos últimos 1000 anos. Depois de se perder um pouco, ele finalmente encontra seu quarto designado, chegando mais tarde do que o esperado. Ele presume que seu colega de quarto já está lá dentro e estende a mão para a maçaneta. Ele abre a porta com um sorriso, pedindo desculpas pelo atraso e pronto para conhecer seu novo colega de quarto. Mas seu sorriso desaparece quando ele vê a pessoa lá dentro, seus olhos se arregalando em completo choque e descrença. Seu sorriso desaparece ao reconhecer a pessoa em seu quarto, mas a surpresa rapidamente se transforma em um sorriso largo ao perceber que seu novo colega de quarto é seu amigo Rangis. O garoto de cabelo azul também fica encantado, admitindo que estava ansioso por estar sozinho. Enquanto se acomodam, Rangis pergunta sobre os planos do dia e seu amigo confirma que o treinamento começa amanhã. O jovem então pergunta se seu companheiro estava ouvindo os anúncios do instrutor mais cedo. Com um polegar para cima confiante, Zeke admite orgulhosamente que não estava ouvindo nada. Para a grande consternação de seu amigo, Rangis diz a ele para descansar um pouco, lembrando de que o treinamento começa imediatamente pela manhã. Mais tarde, o jovem guerreiro olha pela janela, relembrando seu plano de escapar de casa e partir em uma jornada. Ele pensa nas coisas interessantes do exame, como a pedra da regeneração e o remédio estranho. O garoto conclui que ficar com a família Eldragon pode ser uma boa maneira de aprender sobre os últimos 1000 anos. Um mês depois, o treinamento está a todo vapor dentro das grandes muralhas da propriedade Eldragon. Um instrutor grita com os novos discípulos enquanto eles lutam com pesos durante uma sessão de treinamento árdua. Ele diz a eles para dominarem a técnica do sopro do dragão perfeitamente em qualquer situação, enquanto Rangis se esforça sob a carga. O instrutor observa os alunos com uma expressão severa, avaliando cuidadosamente seu progresso. Ele observa que alguns já a dominaram, especialmente uma garota chamada
amada Lika, que está perto do nível 2 estrelas. Seu olhar então se volta para outro aluno, sua expressão se tornando séria enquanto ele se concentra nele. O instrutor fica chocado ao ver Zeke levantando pedras enormes com facilidade, reconhecendo-o como parte da linhagem do líder. Ele fica confuso porque o garoto não deveria ter recebido nenhuma instrução formal, tornando sua demonstração de poder uma anomalia. Enquanto isso, o jovem reconhece a técnica deles como uma versão modificada de sua própria respiração do Rei Dragão. Kali continua o exercício, que envolve absorver e circular o poder atmosférico pelo corpo. Esta habilidade aprimora o poder original com eficiência determinada pela engenhosidade e habilidade do usuário. Ele acredita que, embora o sopro do dragão atual seja seguro e fácil de usar, é inútil se só puder ser usado em repouso. Sua técnica secreta original, o sopro do Rei Dragão, permitia a manipulação de poder mesmo em movimento, mas era incrivelmente difícil de aprender. Ele percebe que a simplificaram para que todos pudessem usá-la, aumentando a força geral da família, e se sente comovido com isso. O jovem guerreiro olha para os outros aprendizes, incluindo a talentosa garota loira, enquanto continua seus próprios exercícios. Após o treinamento intenso, todos os novos discípulos se reúnem em um grande salão para uma merecida refeição. A maioria dos alunos está exausta e mal consegue tocar na comida, mas um deles está comendo com uma energia incrível. Ele dá outra mordida alegremente, limpando prato após prato, como se o treinamento rigoroso não tivesse tido efeito algum sobre ele. Ele percebe que seu amigo olha para baixo e pergunta o que há de errado, lembrando de que precisa comer para ganhar força. O garoto de cabelo azul pergunta como ele tem tanta energia, mas o jovem simplesmente responde que todos os outros têm pouca resistência. Ele oferece sua própria comida ao companheiro, dizendo-lhe para comer mais e treinar mais, mas o outro garoto timidamente recusa. O jovem guerreiro então olha ao redor da sala, observando que alguns dos outros discípulos parecem estar bem treinados. Nesse momento, a garota loira do treinamento se aproxima da mesa deles e diz que ele é incrível, mas ele parece não reconhecê-la. Seu olhar confuso faz Hang cuspir sua bebida em choque absoluto, incapaz de acreditar na indiferença do amigo. O rapaz de cabelos azuis explica freneticamente que ela é a mestra Lika, filha do chefe da família e candidata à sucessão. Hang o avisa que ela não é alguém com quem se deve conversar casualmente. O jovem calmamente ressalta que ele também é filho do chefe. Lika o ouve e se vira com uma expressão curiosa, perguntando se o que ele acabou de dizer é verdade. Ela o olha nos olhos e pergunta diretamente se ele é filho ilegítimo do chefe, deixando claro seu título de candidata. O jovem responde calmamente, perguntando por que ele mentiria sobre algo assim. Ela então pergunta como ele quebrou a pedra sem usar as mãos. Ela questiona como um filho ilegítimo sem apoio pode ser tão forte. Ele simplesmente diz que é porque ele é ele mesmo. Lika fica sem palavras por um momento, surpresa com a resposta direta e confiante dele, mas sua surpresa rapidamente se transforma em um largo sorriso quando ela declara que ele é realmente interessante. Ela então se senta corajosamente no banco ao lado dele, propondo que ele sirva sob suas ordens, para a grande confusão do jovem. A garota esclarece sua oferta, pedindo que ele se torne seu subordinado e prometendo ser seu patrocinador oficial. Ela presume que, como filho ilegítimo, ele precisa de aliados e diz a ele para usar seu poder para ajudá-la a se tornar o chefe da família. Ela até promete tratá-lo bem depois de assumir o poder, mas ele a rejeita sem hesitar. Sua recusa imediata a pega de surpresa e ela lhe pergunta o motivo, claramente sem esperar ser rejeitada. Sua expressão repentinamente se torna séria e intensa quando ela o acusa de também almejar a posição mais alta. Ela o encara com olhos penetrantes, repetindo sua suposição de que ele quer se tornar o chefe da família. Ele avalia internamente a força dela, notando que ela está à beira do nível de 2 estrelas, o que ele acha impressionante para a idade dela. Zeke diz a ela categoricamente que não tem interesse em assuntos familiares ou em se tornar o chefe, deixando-a completamente atordoada. Irritada com a falta de ambição dele, ela bate a espada na mesa, mas ele apenas a encara com uma expressão irritada. O golpe poderoso deixa uma rachadura perceptível na lâmina da espada, onde ela atinge a superfície dura de madeira. Uma aura dourada e flamejante rompe repentinamente ao redor do jovem guerreiro, enquanto ele declara que nunca servirá a ninguém. Seus olhos começam a brilhar com uma luz ameaçadora enquanto ele explica que é porque ele é o mais forte. A pressão que emana dele é avassaladora, deixando Lika completamente paralisada em choque. Ela não consegue acreditar, atordoada por ela, uma candidata à liderança, ter sido tão facilmente intimidada e dominada. Enquanto Lika permanece ali perturbada, Randy tenta, nervoso, acalmar as coisas, mas seu amigo simplesmente retorna para sua refeição. Com o orgulho ferido, Lika
recuperar a compostura e declara com raiva que o forçará a se submeter a ela. Ela o desafia para uma luta, mas ele apenas a encara. A comoção se espalha rapidamente enquanto os alunos passam apressados, um deles explicando que estão indo para o campo de treinamento para assistir a um duelo. Ele acrescenta animadamente que se trata do mestre Lika, o que choca outro aluno, que se pergunta quem estaria lutando contra alguém da família Tífona. Uma pequena multidão se reúne enquanto Lika fica de pé, encarando seu oponente enquanto os espectadores se perguntam sobre sua identidade. Enquanto o jovem guerreiro observa calmamente, seu amigo está visivelmente ansioso, perguntando se ele realmente se sente bem lutando contra alguém como Lika. O jovem casualmente aponta que seu companheiro repentinamente mudou para um discurso formal. O outro garoto grita que é porque ele é filho do líder. Ignorando o pânico do amigo, Zeke diz a ele para fazer o que quiser, mas antes implora que ele reconsidere, explicando o passado poderoso de Lika. Ele acrescenta que ela é uma prodígio que dominou as técnicas hereditárias de espada de sua família ainda jovem, destacando seu imenso talento. O jovem guerreiro admite casualmente que não entendeu nada, exceto que ela é filha do atual chefe. Seu amigo fica em desespero, questionando sua ignorância, mas o jovem simplesmente lhe diz para não perguntar. Ranges observa com uma expressão profundamente preocupada, ainda tentando processar a atitude indiferente de seu amigo em relação ao duelo perigoso. Mas Zeke sorri, pensando que não saber nada sobre seu oponente só torna a luta muito mais emocionante para ele. Seu companheiro continua em pânico, insistindo que Lika é uma desvantagem muito grande. O guerreiro apenas diz que não fugirá de um desafio. Ele aponta para a garota, que está pronta com sua espada. Ela pergunta se eles terminaram com a conversa fiada. A garota pergunta impacientemente se eles terminaram com a conversa fiada, segurando sua espada em riste. O jovem guerreiro se vira para o amigo, preocupado com um sorriso calmo, confirmando que está pronto para começar. Derrotado, Ranges corre para uma distância segura, gritando para o amigo tomar cuidado. Agora sozinho na arena, Zeke encara sua oponente e pergunta por que ela está tão determinada a desafiá-lo. Ela explica que pretende se tornar a chefe da família e precisa que ele se submeta à sua causa. Ele parece genuinamente confuso com o raciocínio dela, perguntando o que a ambição dela tem a ver com ele. A garota questiona sua ignorância sobre a situação de sua própria família, perguntando-se se ele sabe de alguma coisa. Ela decide explicar, revelando que há 5 candidatos para o próximo chefe, incluindo eles. Os outros candidatos estão alinhados com uma das 4 grandes famílias do clã Eldragon. A competição entre os ramos é acirrada e ela admite que precisa de mais poder para enfrentar seus irmãos mais velhos. Ele acha as manobras políticas complicadas, mas começa a entender a luta entre as famílias. A garota explica que, como candidata, precisa solidificar sua base para obter vantagem na corrida pela sucessão. De repente, ela bate o pé, quebrando o chão sob si enquanto se prepara para lançar seu ataque. A jovem guerreira olha para o local, percebendo que sua explicação terminou e o duelo está prestes a começar. Ela salta alto no ar, espada erguida, declarando que o derrotará ali mesmo. Sua espada larga desce com imensa força, mas o jovem se esquiva do golpe sem esforço. Ele continua a desviar de seus golpes poderosos, movendo-se com uma velocidade que surpreende seu oponente. Ela pressiona seu ataque implacavelmente, gritando que não o deixará escapar de sua lâmina. Os alunos que assistem da lateral ficam impressionados com sua velocidade, especialmente usando uma espada tão pesada. Apesar de seu ataque feroz, nosso meninão continua a se esquivar de cada golpe, fazendo com que seus ataques pareçam lentos. Os espectadores ficam impressionados com o controle preciso da força de Lika, notando que seus ataques estão ficando mais rápidos. Eles acreditam que é apenas uma questão de tempo, até que ela desfira um golpe decisivo, mas a garota está cada vez mais frustrada. Ela continua a golpear descontroladamente, mas ele se esquiva sem esforço da barragem com um sorriso provocador no rosto. Sua frustração atinge o ápice quando ela grita de raiva, incapaz de acreditar que não consegue acertá-lo em um único golpe. Observando de lado, Ranges fica completamente impressionado com a incrível demonstração de habilidade. O próprio Zeke fica impressionado, reconhecendo sua arte marcial como algo que nunca viu antes, e sua velocidade é incomum para uma garota de uma estrela. A garota canaliza todo o seu foco para um único golpe poderoso, com os olhos brilhando de determinação. Ele cerra o punho, antecipando o movimento dela, enquanto se prepara para contra-atacar. Ele segura o pulso dela sem esforço, parando a espada a poucos centímetros do seu rosto com uma força surpreendente. Então ele desfere um golpe poderoso em seu estômago, deixando-a sem fôlego e fazendo-a cambalear para trás. Ela cospe de dor, completamente chocada com a reviravolta repentina e a força do contra-ataque dele. Ela é jogada para trás, lutando para se manter de pé após receber um golpe tão direto. Nas arquibancadas, os outros membros da família do Ramon ficam surpresos com o fato de o ataque de Lady Lika ter falhado e ele ter contra-atacado com tanta facilidade. Ela pergunta com raiva por que esses ataques não conseguem se conectar, insistindo que ela deveria ser muito mais rápida do que uma mera estrela. De que ela é mais rápida do que outras estrelas que ele já viu, mas ela lembra de que ela ainda é apenas uma estrela. Ela ressalta que ele também é uma estrela e não deveria ser capaz de acompanhar seus movimentos
movimentos. Ele explica que é simples, revelando que consegue ler suas ações observando sua respiração, movimentos dos olhos e movimentos musculares. O resto, ele afirma, é apenas experiência, deixando-a completamente sem palavras e exausta enquanto ele sorri condescendentemente. Recusando-se a aceitar sua explicação, ela avança novamente, gritando que ele está sendo ridículo, mas ele bloqueia seu ataque sem esforço novamente, gritando que ele está sendo ridículo. Ele chuta a espada dela para longe, desarmando-a com um único movimento rápido, e então desfere outro golpe poderoso. Seus olhos se arregalam ao perceber que ele conseguia ver através de cada movimento seu, deixando-a completamente indefesa. A força do golpe a lança voando pela arena, colidindo com a parede com um impacto enorme. O jovem guerreiro se ergue vitorioso, seu punho ainda fumegando com a força do soco final. A multidão está em total descrença, incapaz de compreender que Lady Laika, uma candidata à liderança, tenha realmente perdido. Rangis comemora a incrível vitória do amigo, mas o jovem lhe diz que a luta ainda não acabou. Uma nuvem de poeira sobe onde a garota caiu, mas ela se levanta lentamente machucada, mas não derrotada. O jovem nota que ela concentrou toda a sua fonte de poder em seu núcleo para resistir ao golpe, e ele fica genuinamente impressionado. Lika luta para se levantar, apertando o peito de dor, mas se recusando a desistir da luta. Seu amigo tenta parar tudo, dizendo que já chega, mas o guerreiro o avisa para recuar. Ele percebe uma mudança sutil em sua energia, reconhecendo os traços de um poder que ela não havia desbloqueado completamente antes. Um crepitar de relâmpago branco a envolve enquanto ele se pergunta se ela finalmente atingiu o nível de 2 estrelas. Os alunos na multidão reconhecem a aura branca como uma marca inconfundível de um guerreiro de 2 estrelas. O estado de 2 estrelas é alcançado quando um guerreiro consegue emitir sua fonte de poder para fora do corpo na forma de uma aura. A garota agradece, explicando que o ataque a levou ao limite, permitindo que ela alcançasse a classe de 2 estrelas. Seus olhos brilham com um poder recém-descoberto enquanto uma luz dourada atravessa sua visão. Cercada por raios, ela declara que ele agora não tem chance de vencê-la. Ele apenas sorri, impressionado com a repentina explosão de velocidade dela enquanto ela avança em sua direção. Ela se move muito mais rápido do que antes, sua lâmina traçando um caminho de raios dourados enquanto ela se aproxima. O poder bruto de sua nova forma é chocante, e o jovem é finalmente forçado a levar a luta a sério. O jovem fica atordoado, certo de que se esquivou do ataque. Ela o provoca, perguntando se ele vê a diferença agora. Ele olha para um pequeno corte na mão, enquanto ela se posiciona confiantemente do outro lado do campo, explicando que esta é sua nova habilidade. Cercada por relâmpagos crepitantes, a garota reúne suas energias, declarando que sua aura de 2 estrelas muda tudo. Com um olhar feroz, ela anuncia que agora mostrará a ele o verdadeiro poder da técnica da espada grande do trovão. O jovem guerreiro parece intrigado, percebendo que esta é sua chance de ver uma arte marcial que nunca havia encontrado antes. Um sorriso largo e animado se espalha por seu rosto enquanto ele pensa consigo mesmo que este é o melhor resultado possível.